Queria agradecer Dr. Paulo, Dr. Fred, por abrir as portas da empresa, uma empresa com tantos colaboradores, para falar de uma temática tão importante que é a questão da violência familiar, a violência doméstica. Eu fico feliz de ter um auditório cheio, porque a gente, muitas vezes, a gente vê muitas campanhas, muitas coisas acontecendo no governo, por institutos, ONGs internacionais, só que a gente nunca, e eu falo, se a gente não estiver vivendo esse processo de violência, a gente muitas vezes tem dificuldade de se identificar com algumas campanhas. Porque algumas campanhas elas ficam falando muito de denúncia, denuncie, 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 mas a violência ela tem uma relação direta com a vida de todas as pessoas. E muitas vezes, por uma vida tão corrida, por uma vida tão difícil que é a nossa, independente de onde você mora, de onde é a configuração da sua casa, de tudo, a vida das pessoas tem dificuldades, porque esse é o processo da vida. A gente passa por vários desertos ao longo de uma vida para que a gente consiga evoluir, crescer pessoalmente, profissionalmente. E muitas vezes, essa questão da violência que está, eu vou falar que está intrínseco à nossa ascendência e a construção dessas relações familiares, muitas vezes a gente não se dá conta. Por que a gente não se dá conta dessa proximidade desses processos de violência que a gente não consegue muitas vezes identificar? Eu digo que tudo que acontece na nossa vida, ela inicia na infância. E é por aí que eu começo a nossa palestra sobre violência doméstica. Quando a gente não sabia nem o que era mundo. Mas quando a gente não sabia o que era mundo, a gente tinha dentro da nossa casa tudo aquilo que deveria ser de exemplo. Tudo que a gente precisava para que a gente pudesse ter um encaminhamento na vida. Nós sabemos que a maioria das famílias no Brasil, aqui no Distrito Federal também, se desestruturaram ao longo do tempo. Nós temos tantas mães solos, tantas famílias com problemas estruturais. Sorte de quem aqui teve a oportunidade de ter uma família base constituída que deu uma base de concreto para que você pudesse hoje na vida adulta ter uma persona estruturada emocionalmente. Isso é raridade. Então, todo mundo que teve essa oportunidade, agradeça a Deus. Porque eu mesmo que estou aqui falando, não tive. E para um processo de vida adulta, eu tive que buscar essa estrutura onde dentro da minha casa eu não tive. E tudo bem, porque assim como eu, tantas outras pessoas também não tiveram. Mas o que isso tem a ver também, Marcela? Não é uma questão de vitimismo. É uma questão de que nós somos consequência daquilo que vivemos. Nós temos pessoas que ao longo de uma vida passam violência, não só violência patrimonial, emocional, mas muitas vezes sexual, física, abandono, maus tratos, perdas. E todas elas vão moldando a pessoa que nós somos hoje. Tudo aquilo que vocês viveram na escola, todo o bullying que vocês sofreram, toda amiga que te rejeitou, todo namoradinho que te expôs e que de repente não quis estar com você naquele momento, várias coisas corriqueiras, mas que marcam e vão moldando a sua personalidade na vida adulta. Nada passa despercebido. Você pode não lembrar, mas se você acessar, seja com gatilho emocional, seja com um psicólogo, seja numa autorreflexão, você vai acessar tudo aquilo que você muitas vezes preferiu esquecer.
Mas se nós passamos a vida inteira em espaços que nos ensinam desde pequeno, ba, bebe, bobo, lá, lele, lolo, e você formava as palavras a partir das sílabas que eram apresentadas no quadro, com giz ainda, pela sua tia, professora da escola. Pense que 50% do seu tempo você estava dentro do seu ambiente familiar. E se nós passamos ao longo de uma vida para aprender as regras gramaticais, a tabuada e como formular uma frase com aposto, com ponto final, você teve que passar por um processo de gramática dentro da escola. Mas a gramática da vida estava sendo implementada dentro da sua casa, a partir da dinâmica que você vivenciou. Uma dinâmica que muitas vezes não era saudável. Muitos que estão aqui, que estão em vários lugares, que já passaram por essas palestras, já viram a mãe em algum canto chorando. Não sabe por quê. Porque a comidinha estava quentinha no seu prato. Mas que muitas vezes ela não te abandonou e passou por processos de violência, porque ela só queria que você tivesse oportunidades melhores do que você. Quantas vezes a gente já viu o pai chegando em casa alcoolizado e você tendo que se trancar dentro de casa porque a mãe mandava, porque esse dia era o dia que você tinha que ficar debaixo da cama com a porta trancada, você só abre amanhã. Quantas vezes a pessoa que tinha que te proteger era a que mais te punia por coisas que você nem sabia. É inegável que isso acompanha a sua vida adulta. E sabe como é que eu tive essa constatação? Tem 27 anos que eu sou casada. Eu casei com 18 anos. Ou seja, tem 27 anos que eu não moro com meu pai. Eu fui criada com meu pai, sem a minha mãe. Tem 27 anos que eu não moro com ele. E tem 27 anos que eu percebo que eu ainda falo como ele. As piadas que eu conto são as piadas do meu pai. A maneira com que eu interajo na rua com as pessoas é a maneira que meu pai fala com as pessoas. E hoje, quando o meu pai vem me visitar, todas as pessoas sabem que eu sou filha dele. Todas as pessoas sabem. Como não, então, imaginar que tudo aquilo que ele aprendeu dos meus avós, que, infelizmente, eram pessoas ignorantes, pessoas pobres que viviam na roça, que vieram para a cidade, que comeram folha de abóbora porque não tinha comida. Meu pai foi um deles, mas que foi evoluindo. Só que ele também teve uma vida de aprendizado dentro da casa, com traumas, com perdas, com ignorância, com padrões de crenças limitantes, que moldaram a personalidade do meu pai. A gente vai melhorando, porque a gente quer que os nossos filhos sejam melhores. Então eu não tive que comer folha de abóbora. Eu lembro que quando eu ia para a escola, eu falava, pai, me dá um dinheiro para eu comprar uma coisa na cantina. Não, eu não tinha dinheiro para nada, leva uma banana, ou então um creme crack. Eu falei, pai, todas as minhas amigas comem uma coxinha na escola. Ah, mas minha filha, a bananinha é tão boa, eu não tinha nem isso. Mas eu tinha a banana. E eu tinha o creme crack. Muitas vezes meu pai não tinha. Então ele já melhorou. Eu lembro que eu queria um iogurte que era individualzinho. Meu pai comprava aquele que era do saco de leite. E eu tinha que ficar com aquilo lá a semana todinha, porque era o que tinha. Ele não tinha. E ele falava isso pra mim. Eu não tive. Então você está tendo algo que eu já não tive. E a gente pensa... E aí eu faço um paralelo com vocês filhos e vocês pais. Que a gente, quando oferece para os nossos filhos algo melhor, que hoje o que vocês estão fazendo aqui, vocês estudaram, possivelmente nós temos aqui nesse auditório pessoas que foram os primeiros na sua família a se formar, o que já traz uma honra enorme para a sua família, para o legado de ascendentes
que se sacrificaram e passaram por vidas difíceis para que você pudesse, não importa que seja por financiamento, trancando, trabalhando 3 vezes, você está aqui. Você já evoluiu na sua árvore genealógica. Só que aquela fala de que você é o que você tem, e é o que a gente quer, eu quero ganhar, eu quero ter oportunidade de fazer, de ter, você remete à sua época de infância, onde você não tinha boneca, onde você não tinha a chuteira, e você quer oferecer isso para o seu filho, para sua filha. Mas a gente esquece de perceber os padrões comportamentais que nós fomos obrigados a viver e a internalizar como padrão, como uma escola que te ensinou a ler e escrever. Só que a gente não está falando com profissionais. Dentro da nossa casa é só quem nos cria. E quem nos cria, cria a partir daquilo que aprendeu. E o que será que os nossos pais, ou quem nos criou, passou? Eu tenho certeza que cada um tem uma história aqui que honra ou te faz ir para o outro extremo de tudo aquilo que aconteceu com a sua família. E é assim que a gente faz. Ou a gente repete o padrão, ou a gente se opõe totalmente a ele. Mas a questão é que coisas banais, que a gente pensa que eram uma dinâmica inofensiva, ela condiciona todas as suas escolhas na fase adulta. Quem aqui não pensou, nossa, esse namorado aqui parece meu pai. Nossa, casei com uma pessoa que tem o mesmo padrão, o mesmo perfil. Às vezes, a gente remete a algumas coisas com base naquilo que a gente tem como referência. Mas olha lá, quando a gente é criança, a gente vai para a escola, a gente não senta com os coleguinhas da escola e fala, deixa eu te falar, o meu pai me deu uma surra ontem, eu tive que ficar debaixo da cama a noite inteira porque meu pai bebeu e a minha mãe falou que eu não posso. Nossa, eu vi a minha mãe no fogão chorando, mas eu não podia perguntar. Eu vi minha mãe machucada, eu vi o meu pai falando que minha mãe era burra, que ela precisa... Enfim, são coisas que são veladas. Porque você cresce acreditando que é o seguinte, esse é o padrão. Eu apanho, eu não posso falar nada porque eu sou diminuída dentro da minha casa porque eu sou mulher, a minha mãe não pode fazer as coisas para mim. Enfim, vários padrões que a gente já viveu e que a gente não podia compartilhar isso, porque, primeiro que você não ia se expor, mas criança, você nem tem consciência, você só absorve aquilo. Quem vai dizer para você que aquilo não é normal? Se você não fala exatamente o que você está vivendo. É como se você aceitasse a vida que você tem e você só pede a Deus para que aquilo não continue. Mas você não sabe nem com quem falar. Ou se outra pessoa também não vive aquilo. A questão é que por mais que você cresça tendo a consciência de que aquele padrão, por tudo aquilo que você conheceu, por filme, por rede social, por campanha de governo, seja o que for, não é normal, aquilo foi internalizado. Como é que a gente se livra de padrão comportamental se a gente não tiver a consciência de que aquilo não é normal? Como é que você vai escrever em inglês se você aprendeu português? Eu sou aquilo que eu aprendi. Como é que eu vou botar um prédio para vocês construírem se vocês não fizeram essa formação? Eu acho, eu vou ver no GPT, mas não tem a base que te sustente. A mesma coisa são esses padrões comportamentais que começam na infância e que a gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência disso porque é tão normal que vira
o que somos. Nós somos reflexo do que a gente viveu, do que a gente aprendeu e daquilo que a gente escolhe. Mas as nossas escolhas, elas estão condicionadas àquilo que a gente entende como conhecido, como palpável, como condizente, coerente com a gente. Eu falo, até como arquiteto, eu lembro que teve uma época que entrou na moda aqueles sofás meia-lua, aqueles arredondados. No começo, todo mundo achava horroroso. Ah, não tem canto, você não sabe onde colocar aquilo. Depois que começou a virar senso comum, todo mundo queria sofá curvadinho. Mas no começo, como ninguém tinha visto, tudo que é novo, você tem resistência, então você vai por aquilo que você já conhece. E a mesma coisa são as escolhas que a gente faz. Um sofá curvo que eu nunca vi, ou um sofá retangular que eu já sei que é retrátil e eu já vi várias vezes, eu vou nesse. Por quê? Porque é um padrão que eu já assimilei. E as escolhas que a gente faz ao longo da vida também são condicionadas nessas experiências. Então, por que eu falo da infância? Porque o processo de violência que muitas vezes a gente se vê inserido, diretamente ou indiretamente, tem a ver com as referências e com as escolhas que a gente fez condicionadas naquilo que a gente tem como padrão. E às vezes pergunta, meu Deus, você é bem-sucedida, você trabalha, você não precisaria. Você nem sabe por quê. Você só vive aquilo porque o seu cérebro te fala, não, um dia meu pai bebeu e me bateu, mas no outro dia ele me deu uma boneca. Então um dia que ele me bateu bêbado, faz parte do processo de amor. E a mesma coisa, você vai levando isso para o companheiro. Ele estava nervoso hoje, mas amanhã ele está maravilhoso. Então faz parte. Esse 880 faz parte do processo. Quem me educou era assim. E hoje eu estou aqui, eu estudei, eu tive a oportunidade de ter minha boneca, eu tive tudo. Ele era um excelente pai. Ele também é um excelente marido. Só que quando ele bebe, ele é agressivo. Mas é um excelente marido, é um excelente namorado, é um excelente companheiro. Porque o seu pai era, o seu tio era. Não importa. O padrão que você tem na sua cabeça te flexibiliza um padrão comportamental que não é normal. Não é normal. Mas lá atrás ninguém falou que não era normal. Você só vivia, você só queria crescer. A sua mãe só queria que você crescesse, que você não sucumbisse a todo esse processo de violência que tinha dentro da sua casa. Teve um êxito. Vocês estudaram, vocês venceram esse processo da violência, mas ele ficou interno. Quantos aqui não tiveram a experiência de repente perder um amigo, uma amiga para as drogas, uma pessoa que se perdeu ao longo da vida? Tudo isso molda a gente. E hoje, as escolhas que a gente faz com os relacionamentos que a gente tem, eles precisam ser avaliados, mas avaliados de uma maneira racional. Não é consultando os seus critérios internos. Porque os critérios internos a gente precisa revisitar hoje para olhar lá atrás. Se aquelas escolhas, elas efetivamente, elas eram escolhas ou uma vivência saudável, ou que ela tinha contaminações que hoje interferem em tudo que você faz. E para isso, tanto mulheres como homens, e homens também, porque cada tipo de violência que os homens vivem dentro de casa, e aquele homem machão, homem não chora, o pai, às vezes, a maneira com que conduz, muito rígido, muito firme, é só na porrada, é só na agressividade, porque o homem não pode ficar sensível. Ele absorve isso. Ele absorve isso. Antigamente, eu falo que
Muitos de nós estamos aqui porque Deus foi botando a mão na nossa cabeça e foi conduzindo. Talvez a pessoa que viveu a experiência do lado parecida com a nossa não teve nem oportunidade de estar aqui. E você olha, por que eu me diferenciei dela? O que aconteceu na minha vida que eu dei certo e essa pessoa não? São muitos fatores, mas eu te falo que Deus colocou a mão na sua cabeça e te trouxe aqui. Porque a vida tinha tudo para te dar um tropeço no meio do caminho e você parar. Só que hoje em dia o mundo está muito mais difícil de se viver. Essas tanto de tecnologia, as pessoas com problemas emocionais latentes, relações conflituosas, muitas coisas. Se relacionar hoje está dificílimo. Todo mundo com questões internas que dificultam isso. E às vezes a gente quer insistir, porque a gente quer ter alguém, a gente quer estar junto de uma pessoa. E a gente acha que com o amor, com o dia a dia, a gente vai conseguir encaixar essa pessoa num padrão saudável. Se cada um de nós não fizer essa pesquisa interna e entender que não é pelo outro, não é pela outra, é por si mesmo, a gente não vai conseguir nunca estar inteiro numa relação se a gente não tiver consciência disso. Ponto. Chegamos do final da infância para o relacionamento. Até aí, sem grandes prejuízos. Por que sem grandes prejuízos? Porque quando você escolhe estar com uma pessoa, e são vocês dois, você já sabe que aquele processo não é saudável, você quer estar. Ele muitas vezes vê que essa agressividade veio do pai, veio de uma violência que ele sofreu, veio de um abandono, de uma falta de pai. A mãe criou sozinha e a falta de pai faz ter uma carência que ninguém supre. Se acha que só falta de mãe, falta de pai e falta de mãe te condiciona e te direciona para um caminho que não tem nada que te preencha. Você substitui, você aprende a lidar. Mas quem vive sem pai e quem vive sem mãe tem lacunas. Eu vivi sem mãe, então eu sei o que eu estou falando. Nada substitui. Filho, marido, profissão, dinheiro, nada. São condicionantes que estruturam quem você é. Só que a gente vem de um processo que a gente quer. A gente se relaciona e aí vem os filhos. Às vezes programado, às vezes não programado, mas eles acontecem. E é aí que nasce a nossa responsabilidade. Eu não estou nem falando como tem dois, porque você já tem consciência, são dois adultos, mas aí vocês escolhem ou não. No meu caso, por exemplo, eu fui mãe aos 18 anos. Eu tenho um filho de 26 anos já, médico. Com 18 anos eu fui mãe. E aí começam os questionamentos que a gente deve ter para que a gente não entre num processo de perpetuação da violência. Olha só, quando a gente tem um filho, quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho ouviu como amamentar, qual a melhor roupinha para botar, como esquenta o menino, como põe ele para dormir, como é que é o banho, como é que o pai vai botar de bicicleta, como é que faz. Tudo alguém já te falou como é que era. E cada família tem um costume de fazer. Não, a gente, daqui, não, na minha casa a gente faz assim. Se a gente tem padrão comportamental de repetição, o padrão comportamental de vícios e processos
violentos também se perpetua. Vamos lá. Você tem um filho, uma pessoa que foi criada de um jeito, uma pessoa que foi criada de outro. Você vê sinais de uma pessoa que tem alguns conflitos internos ou na família, quando você está vocês dois. Só que agora você tem um outro você. Você que ficava assim, ouvindo falar, e moldou você hoje com traumas, com dificuldades, com perdas, com limitações, porque todos somos. Você vai ter uma pessoa que vai estar olhando para você. E você é o responsável, a responsável pelo seu filho ter sucesso emocional interno ou não. Vai depender de você, da conversa que você tem com a sua companheira, com a conversa que você tem com o seu companheiro, porque ele está metade do tempo na escola aprendendo babebi bobu e está metade do tempo te ouvindo. Ele está te ouvindo, ela está te ouvindo. E tudo que você faz, eles vão repetir. Tudo, um serzinho que saiu de dentro de você, um serzinho que é a cara do pai, que é o xodó do pai, porque filha é xodó do pai. Você, ouça o que eu quero dizer. Quem tem filha? Aquela filha que você leva leitinho quentinho, que você quer ver na apresentação de balé, que você dá para ela ir de van escolar, porque você fala, eu prefiro deixar de gastar alguma coisa, mas minha filha não vai andar na rua sozinha, porque nenhum malandro, não vou deixar nenhuma sombra de possibilidade de acontecer alguma coisa com a minha filha. Só que essa menina, se ela ouvir, e se ela aprender dentro de casa, através do exemplo de como a mãe dela é tratada, julgada, diminuída, você estará criando uma filha para apanhar. Você estará criando uma filha para chegar na sua casa com a cara toda estourada de porrada. Porque o cara que vai estar com ela, um barbudão, um Zé, que você não sabe como foi criado, se é um machão, se foi criado para poder, um dia o pai bebia e no outro dia estava tudo bem, que levava porrada para ele aprender porque é homem que manda, vai se relacionar com a sua filha. E você não vai poder falar, com ele você não namora. Eu lembro que meu pai chegava para mim e falava assim, ó, você vai estudar e só vai namorar depois de fazer faculdade. Eu engravidei com 18 anos. Não tinha nem entrado na faculdade. Ou seja, quem dera se os nossos filhos ouvissem tudo que a gente fala. No meu caso não, porque graças a Deus estou casada até hoje. Tem 27 anos que eu sou casada. Mas Deus também botou a mãozinha na minha cabeça e foi só me direcionando, assim como Ele faz até hoje. Mas muitas não têm, muitos não têm esses caminhos, vão parando ao longo do caminho. Só que essa filha sua, ela vai ter dentro de si um padrão comportamental que flexibiliza a violência. Porque aquilo, o paizinho que levava o leite, que comprava a sapatilha, que botava... Ele era ótimo pai. Ele só era meio ruim para minha mãe, mas para mim era ótimo. Só que você vai crescer e você vai ser a mãe. E vai ter uma filha que vai viver exatamente isso. Quando você tem a consciência de que você tem muito mais do que a possibilidade com o seu estudo, com a sua vida, de garantir que seu filho tenha uma chuteira, que sua filha tenha uma sapatilha, que ele não corra riscos de se perder com drogas, de ter violência sexual, a gente só pensa no fora. A gente esquece que no dentro que está moldando a personalidade deles. É no dentro de casa. É a mesa. É naquela conversinha que você
vê que passa rápido. É o que está moldando a personalidade deles. E aí depois, quando a gente se dá conta disso, a gente começa a entender que o dinheiro, que tudo aquilo que a gente quis honrar nossa família, ele é maravilhoso, mas é uma satisfação interna. Mas isso pouco tem a ver com o que você está contribuindo para o seu filho. Qual é a sementinha? E vou te falar, a gente só corta o padrão de violência conscientemente. Aqui na minha casa, não. Meu avô batia na minha avó, o meu pai batia na minha mãe, mas aqui não. E eu não vou criar uma filha para apanhar, nem um filho para bater. Eu não aceito isso. Não é por isso. Eu já sofri as consequências de várias gerações. Eu não vou fazer isso com a minha filha. E eu quero dizer para vocês que isso vale mais do que qualquer boneca, do que qualquer estudo, do que qualquer língua que ela vai falar, do que qualquer faculdade que ela vai fazer, porque não tem coisa melhor no mundo do que você saber que você criou seus filhos para serem felizes e livres. Felizes e livres. Porque te dá licença para morrer. Hoje tem pais que não podem morrer, porque os filhos, ele não sabe o que vai ser dos filhos se ele não estiver mais aqui. Só que nós somos responsáveis, na maioria das vezes, por condicionar as escolhas que os nossos filhos vão fazer. E muitas vezes a gente se prende tão no financeiro, no material, que a gente esquece que todas as vezes que você chorou de dor, que você ficou por ele, eu não vou embora, eu vou ficar por ele. Você está fazendo com que ele aprenda a ficar na dor. Você está ensinando ela a aumentar. Eu falo que tem uma frase bíblica que ela tem que ser interpretada de uma maneira muito saudável. Vamos ver se alguém já ouviu. A mulher sábia edifica o lar, e a tola a destruirá. Olha a responsabilidade que a gente absorve com isso. O que é a mulher sábia? Aquela que aceita tudo em nome da família. Aquela que estica, que abre mão do seu bem-estar pessoal, da sua integridade física, da sua integridade sexual pela família. Essas crenças limitantes de que a mulher, ela precisa a todo custo manter uma estrutura, é muito ingrata com a mulher contemporânea que trabalha, que tem suas demandas pessoais, que tem suas fragilidades, que tem as exigências de uma sociedade que tudo é a gente, tudo é a mulher. E principalmente, nós temos consciência. Essa consciência que a gente adquiriu ao longo dos anos, de que nós somos seres capazes, e está previsto na Constituição, com direitos iguais. Só que às vezes a gente ouve isso dentro da nossa casa. É a mãe que fala, é a avó que fala, é a tia que fala, e ainda fala, aguenta, porque senão ele ainda vai arranjar outro e você vai ficar sozinha. Segura, pelo menos ele paga as contas. Segura, pelo menos você tem alguém. E aí eu quero que você pense no que você está escolhendo para sua filha. Não tem dor maior do que ver um filho sofrendo. E a nossa história, ela precisa ser honrada. Porque se a gente não honrar as nossas dificuldades, por que a gente passou por elas? A gente aqui é pior do que outras pessoas? A gente não nasceu todo mundo igual, não vai embora todo mundo igual para a terra? Por que nós somos piores? Por terem passado dificuldades. A gente olha para uma pessoa que teve uma família estruturada, papai, mamãe, vovozinho, vai para a igreja, chega em casa hoje de domingo e você não tem nada disso. Por que a gente não teve? Porque nós somos piores?
Eu vou te falar que nós fomos os escolhidos. E Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando da minha fé. Que é o que me faz estar aqui em pé hoje. Porque se eu não tivesse fé, eu seria uma revoltada com a vida. E eu tinha 2 escolhas. Ou olhar para a vida com um olhar de propósito, de missão, de crescimento, ou olhar de uma vítima dela. E eu não sou vítima. Eu sou protagonista da minha vida. E as escolhas a gente faz todos os dias. E é isso que eu acredito que a gente tem que ter consciência. Que a gente não precisa carregar o piano todo. Mas quando você escolhe carregar, saiba que isso terá consequências. E consequências que você não vai controlar. Porque os seus filhos vão crescer e você vai falar: não se relaciona com essa pessoa não. Essa pessoa não presta. Olha aí como é o perfil dele. E ela vai falar: ele é ótimo, mãe. Ele é ótimo, pai. Ele só às vezes é nervoso. Às vezes fica com ciúmes de eu sair dessa forma. Mas ele cuida de mim. E aí, não tem coisa pior, como eu disse anteriormente, do que você crescer, falar isso para um filho, falar isso para uma filha, e ela não te ouvir. E você sabe, porque mãe e pai sabem. E ela não te ouvir, e você vê os seus filhos, quem você se dedicou a vida inteira, desperdiçando essa imensidão que é a vida que você se sacrificou para ele ter, para ela ter. E o pior de tudo é você ter a consciência de que nós fomos os responsáveis por isso. Tem horas que eu me pego pensando assim, e eu acredito que vocês. Meu filho às vezes tem uma coisa no dente, ele fala assim: nossa mãe, podia ter botado aparelho. Eu falo: devia ter levado no dentista. Agora ele está cuidando aqui, não tem jeito mais. Mãe, meu Deus do céu, se eu tivesse visto isso antes. Porque é a nossa responsabilidade. O pior é lá na frente. Você saber que o seu filho está agressivo, que o seu filho traz dor para dentro da casa dele, com seu aval. Porque foi você que ensinou ele. Não, eu não ensinei não. Ensinou. A maioria do nosso aprendizado é por observação. Tenho certeza aqui que todo mundo, quando chega no emprego, fica uma semana com o anterior, alguém do lado ensinando o trabalho. Por quê? Se todo mundo aqui estuda, precisaria alguém do lado para você olhar, fazer o trabalho? Você ficaria numa aula, a pessoa dá 10 minutos de aula e você aprende. Essa é a prova de que é através da repetição e do exemplo que você aprende as coisas. E o seu filho, neste momento, sua filha, está repetindo tudo que o papai herói dela, que a mamãezinha do bifinho gostoso faz e vive. E se a gente quer filhos melhores, que esse é o nosso objetivo, o objetivo de todo mundo é esse. Eu não quero ter filho, mas se eu tiver, eu quero que ele tenha mais oportunidade. Eu não tive, todo dia tem uma roupinha diferente, uma coisinha diferente, o menino tem isso, ele faz isso, ele participa de campeonato, tudo. Se você quer filhos melhores do que você, comece agora. Mas não é a trabalhar mais não. A ter a consciência de que tudo que você faz dentro de casa está definindo o futuro dele ou dela. Obrigada, gente.